Muito se fala em consciência negra. E se fala muito em racismo porque ele existe, é fato. Mas quando é que a pessoa toma consciência, primeiro, de que é negra, apesar da cor da pele, e de que isso faz dela alguém que pode dar voz a quem não tem voz? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para a minha convidada. Hoje eu estou recebendo Elisa Lucas, uma pessoa que eu já conheci, já no movimento negro, mas que por muito tempo não foi essa pessoa de movimento negro, né, Elisa? Sim, não. E quando é que você tomou consciência da sua negritude? Porque você nasceu com a pele preta. Sim. E como é que a pessoa preta toma consciência de que é preta? Bom, Difícil, eu percebia... difícil não, mas real. Eu percebia isso desde a minha infância, né? A gente percebia quando, por exemplo, no grupo, sou da época do grupo escolar, a professora não te chamava para participar de quase nada. Catecismo, ai, que vontade de ser anjinho. Não tinha anjinho preto. Não tinha anjinho preto. Então, você vai tomando aquela consciência, aí depois, né, eu comecei a trabalhar, já maior, tal, tudo. E você percebe, quem falar que não percebe, quem é negro e falar que não percebe, ou está totalmente, né, fechado ao mundo, mas existe o olhar das pessoas, a maneira como te trata, até no te tratar bem, né? Eu já ouvi expressões assim, a Elisa é tão educada, tão bacana, né? Que ela nem parece ser uma mulher negra. Eu falei, mas o que é uma mulher negra para você? Escandalosa. Ele falou barraqueira, escandalosa. A visão que muitos da sociedade ainda tem. É a visão que a maioria da sociedade tem. Então, a gente foi percebendo. E aí, eu estava trabalhando na nossa caixa, a Sandra, que hoje mora fora do Brasil, ia lá e me convidava, porque elas fundaram, ela, a Elza, né, criaram o Conselho da Comunidade Negra daqui. O movimento negro daqui foi criado por elas. Nós estamos falando de quando? Década de 90? Nós estamos falando da década de 80. De 80 ainda. De 80, né? E ela passava lá, me convidava, tem reunião domingo. Eu pensava, mas domingo, único dia de descanso. Ela me chamou umas 10 vezes. Quando eu fui, nunca mais eu saí. Eu fiquei encantada de ver as pessoas, a gente falando o mesmo assunto, né? Vivendo as mesmas dores. Vivendo as mesmas dores, tendo as mesmas percepções, porque assim, eu era sozinha. Quer dizer, os meus pais, a minha família, tinham noção dessa questão do preconceito, da discriminação, mas não verbalizava, não tinha uma formação para explicar isso, para que a gente pudesse entender. Claro que a gente está falando de um outro momento da sociedade, quando você era criança. Sim. Mas na verdade se conformava, né? O mundo é assim e ponto. Exato. Não vai ter anjinho preto na encenação. Sim, né? Não vai ter lugar para mulher preta ali. Exato. Tanto que você escolheu o caminho de fazer concurso. O concurso é a nossa saída, né? Mas você sempre teve acesso à educação. Sim. E você sempre foi considerada pelos seus irmãos, e eu conheci os 2 dos seus irmãos, né? Sempre uma menina estudiosa, quieta e inteligente. Você confirma esse comportamento? Confirmo. Inteligente não sei nem tanto, eu acho que era normal. Mas, assim, quieta, sempre fui muito quieta, né? Sou até hoje, as pessoas falam, você não é? Não, sou sim. Sou quieta, estudiosa. Eu percebi que o único caminho para você sair daquela situação de negritude, de ser enxergada só naquele lugar, era através da educação. E assim foi minha trajetória, né? Depois e você política, foi bancária, né? Não, fui bancária. Primeiro da sua carreira você fez? Não, primeiro eu fui funcionária da Prefeitura Municipal de Barretos. Concurso. Você foi concursada da Prefeitura? Que área? Escriturária, né? Escriturária lá na Receita e tal. Eu fui concursada, segundo lugar do concurso. Eu lembro que, quando eu prestei concurso, muita gente falando, eu não vou te chamar, eu não sei o quê e tal. Eu falei, poxa. Aí um dia chegou comunicado me chamando, não tinha noção do que seria trabalhar lá. Fiquei lá por 4 anos, prestei para a nossa caixa, porque era salário em função de salário, né?
Passei. De ascensão econômica, né? Sim, de ascensão econômica. E por lá fiquei até me aposentar. E você chegou ao cargo de gerente? Não. De contas? Não. Não era gerente? Naquela época nem tinha esse cargo, mas assim, essa questão de gerente me pegou muito, porque era concurso interno, eu prestei o concurso, fui muito bem avaliada, e eu fiquei na entrevista. E aí a gente já tem a noção do que era a entrevista. Quando eu cheguei e vi aqueles senhores lá de terno, italianos, né, eu falo italiano pelo físico deles e tal. Todos brancos. Brancos, branquíssimos. Falei, eu não vou passar, e não passei. Eu fiquei mal, Mas só o fato de... Né, uma pergunta básica. Só o fato de você chegar e ver aquela banca de homens de terno, todos brancos, aquilo já te deixou mais nervosa? Ou desanimada? Não. Aquilo me desanimou. Já levei um baque ali. Né? Eu senti, falei, ixi, vai ser difícil até passar. E aí depois eu me lembro, comentando com outro colega, ele falou, mulher negra, né? O meu amigo era sindicalista, também não passou. E aí um dia eu fui conversar com um auditor, ele era negro, né? E eu falei para ele, por quê? Por exemplo, eu era bem avaliada, eu fazia de tudo para ser uma excelente funcionária. Tanto que eu achava que você era gerente, olha isso. Não, até esse momento, eu tinha certeza que você era um grau de gerência, que é o gerente de contas que a gente fala. Substituí muitos gerentes. Toda vez que mudava a gerência geral, a pessoa que eles procuravam quando chegava na agência, porque eu conhecia tudo. Conhecia desde as contas da igreja, né? Conhecia todas as pessoas que tinham dinheiro, conhecia os que não tinham dinheiro. Né? Me lembro do pessoal do DR que recebia pela nossa caixa e tal. Então, assim, eu era uma referência, né? E eu fui me aprimorando. Passei um tempo, 3 anos. Você perguntou para esse moço? Perguntei para ele e ele falou exatamente isso que eu te falei. Falou, mulher negra, e vou tocar no assunto até que eu nunca falo, que é assim, uma mulher, para ser gerente, ela tinha que ser bem casada. Bem casada é ser casada com um engenheiro, com um médico, ter um status na sociedade. Não tem. O mundo é isso, né? Você já era separada na época? Não, nem pensava. Mas você era casada com um alfaiate, digamos assim, um costureiro, né? Um tintureiro. Então, preto também. Então, preto também. Pobre. Então, né? Não tinha os requisitos necessários. Não tinha os requisitos necessários. A partir dali, eu falei, continuei trabalhando, enveredei, depois você até acompanhou, pelo caminho da política partidária. Então, aí primeiro foi a paixão pelo movimento. Que a gente chama de movimento negro, comunidade negra. Mas é mais que uma comunidade, é uma comunidade que tem uma ação, então a gente chama de movimento, né? Eu me lembro que eu escrevi um jornalzinho na época, tinha, né? Que Criação. Tinha o Criação. Depois teve o Atitude também, né? Também. A gente teve uma história ali, né? Eu fui assessora de imprensa na época. Pois é. Né? Para falar de temas que hoje você liga a TV e vê na novela. Tá direto, mas que na época, talvez só a imprensa nos abrisse uma janela para conversar sobre isso. Não, ninguém falava. E você não tinha, assim, dentro da sua criação, até mesmo dentro da nossa caixa, dentro da agência, pessoas que reverberavam aquilo? Não gostam, as pessoas não gostam, até hoje, não gostam. No grupo Nossa Caixa, quando eu toco em assuntos de negritude, eles saem fora, não gostam de tocar nesse assunto. Primeiro que assim, é uma ferida mal resolvida, né? Porque existe o preconceito, está aí, mas ninguém quer ser. Você pergunta, você conhece alguém que tem preconceito? Conheço. Mas me aponte um. Não, ninguém aponta, ninguém... Né? Então, quando falo que eu sou uma mulher negra, eu ouço assim, não, pelo amor de Deus, como se eu estivesse autodeclarando uma doença muito ruim ou contagiosa. Né? Então, mas normalmente pessoas do seu tom de pele não se assumem negra. Não, no Brasil é mais simples. Quer distância.
É mais do simples assunto. pegar o caminho, alisar o cabelo, Exato, né? ir por outros Pegar o caminhos. caminho do... Eu não sou branca, mas branca. também não sou preta. É. Né? Então E aí eu não me sabe autodeclaro ali clarinha. Aí, no caso, são os pardos. Os pardos têm que entender que preto e pardo formam os negros. Portanto, o pardo é negro. E ele não... Você assume, mas... Eu assumo. Acho só... Nunca vi outra pessoa... Eu assumo porque eu sofri na pele também, preconceito e racismo, né? Sofri não, de vez em quando alguém ainda vira pra mim e põe a mão no meu cabelo, que é uma coisa que a gente ama, né? Que põe a mão no cabelo da gente. É demais, gente, não é no cabelo da mulher negra, não põe a mão no cabelo de ninguém, não, tá? Faz isso não. Invade, né? Não é? Faz parte do Invade. meu corpo. É como se você colocasse... Exatamente. É colocar a mão no meu corpo sem eu pedir ou sem eu consentir. Exatamente. E a pessoa põe a mão no meu cabelo e fala assim, por que você não faz uma progressiva, não sei o quê? Agora tem cauterização, tem um monte de nome diferente para alisamento. Não, e as pessoas... Cada hora é um nome da moda, porque é uma química diferente, para alisar. Por que você não alisa seu cabelo e fica mais próximo do branco? Senhoras que elas... Olha... Eu trato bem minhas empregadas. Eu mandei alisar o cabelo delas. Eu falei, então, E eu entendo porque enraizado. que a minha mãe alisou meu cabelo pela primeira vez. Porque até então ela fazia tranças, né? Todas as minhas fotos de criança eu estou de duas trancinhas. Todas as fotos de criança. Eu estou de duas trancinhas ou de cachinhos feitos no dedo, assim, o dedo liso, né? Os cachinhos feitos. E depois, quando eu tinha, acho que 8, 7 anos, foi a primeira vez que ela alisou. Um cheiro que eu nunca mais saiu da minha memória. Nossa, terrível. Né? Terrível. E eu sei por quê. Eu sei que era para me proteger. Porque eu estava entrando no SESI, que à época era uma escola elitista, apesar de não ter nem pagamento como tem hoje, mas era elitista. Ela conseguiu essa vaga no SESI para mim e ela queria que eu não sofresse preconceito. Que eu não sofresse, né? A palavra é essa. Então ela me alisou para me deixar mais parecidinha. Mas quando eu entrei na prefeitura, eu me lembro, a minha avó me levou num salão de beleza para alisar o cabelo com essas pastas que você está falando, que tem um cheiro horrível. Horroroso. Entendeu? Porque não vou falar o nome aqui para não ser processado, porque eu acho que ainda existe no mercado com o mesmo nome, só que provavelmente outros produtos. Então é a questão da aceitação. Mesmo a mulher negra, nossa, se for contar a história do cabelo de mulher negra, dá um capítulo inteiro aqui ou mais, né? Então tem toda essa questão. E a gente hoje já cria filhos, por exemplo, minhas duas filhas são totalmente integradas à questão racial. Minha família, né, eu vejo a meninada que veio depois de mim, totalmente enturmada. E aí ainda tenho pais que não gostam de tocar no assunto. E como é que você fez com essa paixão, que era muito mais rejeitada do que é hoje, à época, para não se prejudicar, inclusive profissionalmente? Porque você está me contando uma época que você atuava ainda na nossa caixa. Não, eu acho que assim, eu tinha uma noção do que era o meu serviço na nossa caixa. Qual que era o objetivo do banco? É arrecadar, é trazer clientes, é vender seguro, é ter gente para fazer aplicação, né? Cumprir meta. Cumprir metas, nossa, que metas, né? Cartão, etc, etc. Então, eu separava bem, tanto é que havia um comentário no meu grupo de pessoas negras, você só convive com gente rica. Eu falei, não só convivo com gente rica, não. Eu convivo com gente de todas as áreas. Agora, que eu tinha uma boa entrada, né, com o pessoal da classe média, média alta tal, e média baixa também tal. Eu acho que eu sabia transitar tranquilamente com essas pessoas. Isso tem um nome, Elisa, no mercado financeiro, chama competência. Tá? Então, hoje os bancos mudaram muito. Mudaram. E o que ficou, quer dizer, o caixa quase não existe mais, né? A gente chegava no banco, tinha 20, 25 caixas, né? Hoje tem 2 ou 3 de pessoas que estão fazendo ali dupla função também. Elas não trabalham só no caixa, né? Sim. Então mudou-se muito o sistema bancário nesses anos todos. É uma profissão. Mas a figura que o sistema bancário e as novas empresas são as cooperativas, né? Que é um outro sistema, mas que funciona ali no mercado financeiro. A figura que se mantém é esse perfil que você está dizendo.
Que é a pessoa que conversa com quem tem uma conta altíssima, com quem tem aquela continha de assalariado e faz relacionamento. Exato, exato. Né? E o que você fazia era isso. É a figura que existe hoje. O bancário é isso hoje. É isso. Né? Quem trabalha em instituição financeira é a pessoa do relacionamento. Com certeza. Hoje, né? Isso é importante. É o que pesa no perfil da pessoa bancária hoje, né? Agora, a segunda paixão que você teve, nesse sentido, você teve outras, mas a segunda paixão que você teve, certamente foi a política. O bichinho te picou. O bichinho me picou, mas já com uma intenção. Quando eu entrei para a política, eu entrei já de olho em que eu poderia trabalhar para a comunidade negra, no sentido de políticas públicas, como é que poderia crescer? Eu lembro que eu criticava muitas nossas reuniões, falava assim, gente, essa reunião aqui, sempre de trás da mesa, aqui, vamos sair daqui, o que nós vamos ter de projeto, né? E aí essa era uma cobrança que eu fazia muito, que precisava ter, né? Sair daquilo ali, só ficar discutindo, só ficar falando. O que nós vamos fazer? Então, isso era importante. E aí eu percebi que, através da política, a gente poderia mudar alguma coisa. Mudar alguma coisa. Tanto é que eu acho que mudou bastante. Estou falando agora no geral, né? A partir do século XXI, aí vieram as cotas nas universidades públicas, as cotas nos concursos públicos, a Lei 10.639, né, que obriga o ensino da história da África, do afro-brasileiro, nas escolas, apesar de não ser cumprida ainda. Mas a gente tem uma participação legal, porque foi na primeira gestão minha do Conselho Estadual da Comunidade Negra. A gente levou para o governador esse projeto. Ele falou para falar com o secretário da Educação. O secretário da Educação disse não. Eu voltei no governador. Eu falei, eu era atrevido, não percebi fazer isso. Eu voltei no governador e falei, olha, isso aqui não vai fazer, que faz para todo mundo. Ele passou a mão no telefone, governador Alckmin. Passou a mão no telefone e falou, eu quero que ainda no primeiro semestre... E aí fez... Um homem branco, diga-se de passagem. O Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, para mim, é a pessoa que mais entendeu o significado das políticas públicas para a população negra. Hoje vice-presidente, teu amigo. Porque a senhora tem o telefone dele, né? A senhora tem o telefone do vice-presidente desse país. Sim. E ele, assim, eu reconheço, foi com ele que a gente fez o primeiro seminário sobre saúde da população negra, que implantou centros de referência, enfim, foi uma época bem produtiva. Agora, vamos voltar um passinho atrás. Aí eu falei que você se apaixonou pela política. Só que você foi para a política partidária, mas as urnas não te referendaram. Não. E aí você não saiu, porque normalmente é assim, quando a pessoa vai para a política e não ganha a eleição, ela se afasta ou fica ali em volta, né? Você não, você persistiu, inclusive na política partidária, porque você não saiu do partido. Não, você pensou até o partido está se desfacelando, mas você está lá ainda. Até o Alckmin já saiu e você não. Agora, você continuou com cargos políticos e com essa coisa aí de voltar lá no governador e apontar o dedo. Você continuou persistindo, até praticamente agora. Exato. Foram 22 anos, eu fui para São Paulo em 2003, foram 22 anos de trabalhar essas políticas públicas, quer eu estivesse lotada na Casa Civil, quer eu estivesse na Secretaria da Justiça, onde eu fiquei 6 anos, quer eu estivesse na Prefeitura de São Paulo, onde eu também fiquei 6 anos. E sempre assim, tive apoio. No governo do Estado não precisa nem falar, né? Enquanto estava o Alckmin, o apoio foi forte mesmo. Aí, depois, Secretaria da Justiça, a gente conseguiu, inclusive, fazer um trabalho com a Polícia Civil. A gente tinha uma parceria bem constante, bem forte, né? Fizemos parceria também na questão do racismo no futebol. Eu lembro que em 2015 o Alckmin lançou São Paulo contra o racismo no futebol. Que estão dando visibilidade agora, mas que acontece desde sempre, né? Acontece desde sempre. Desde não consegui tocar. Muito antes de Pelé. Ele saiu e a gente não conseguiu. Por exemplo, ele lançou e era para ter um programa de formação das torcidas organizadas, formação dos próprios jogadores, né? E aí ele saiu. Morreu. Quem vê na sequência não deu sequência. Então, até hoje, você vê. Que absurdo, né? Acontece esses
crimes de discriminação no campo de futebol, não tem uma resposta adequada até Pois hoje. é. E aí precisa de um jogador chorar Chorar, publicamente, tal, em e rede mesmo assim nacional. não vai, né? Tá difícil. Mas voltando, quando você entrou para a política, você recebeu o convite para ir embora de Barretos. Se em Barretos já era difícil, numa comunidade que você dominava, como você disse, né? Que você conhecia de A a Z, de classes, camadas sociais e classes econômicas distintas, e tinha amizades muito fortes, não deu medo ir para São Paulo, onde você praticamente não conhecia ninguém ou conhecia pouca gente? Exatamente. Para uma mulher preta, aposentada, né? Isso, do interior. Do interior. E aí, assim, se é uma coisa que eu nunca tive, eu falo assim, receio. Eu me lembro da minha posse, porque não era para ser eu a eleita do conselho, era outro. O outro rapaz é de São Paulo. Ele convidou meio São Paulo para a posse. Só que quem ganhou fui eu. A hora que eu saí de lá de dentro para a posse, que eu vi aquele mundo de gente, aí eu assustei. E ninguém te conhecia? Meia dúzia ali, se me conhecesse, era muito, né? Eu fiquei com um pouco de receio. Mas aí, o que me ajudou? Eu tive muito apoio do governador. Acho que ele entendeu que a gente estava ali numa missão séria, não estava para fazer politicagem. Tanto é que, assim, quando eu cheguei lá, a conversa era, ela veio aqui porque ela quer ampliar o número de votos dela como deputada. Ela veio aqui, sabe, só achavam isso, mas não, eu fui com a intenção de ter um espaço da política pública. O conselho estava morto quando eu entrei, a gente reativou e conseguiu ter muitas interlocuções. Criei muitos conselhos, né? Eu e minha equipe, né? Criamos muitos conselhos no interior, falávamos com secretários, com o governador, enfim. Agora, foi difícil? Foi. Você sabe que teve oportunidade 2 vezes de eu arrumar minha mala e falar, eu vou embora, o que eu estou fazendo aqui? Convites, inclusive, para você voltar, né? Inclusive convites para participar do governo municipal aqui, né? Não. Não? Não. Houve uma conversa de que... Chegaria o convite? Chegaria um convite que estava cotada para ser isso e aquilo, nunca chegou. Era mais a fama, né? Nunca chegou nenhum convite. Mas para nós mulheres não é tudo mais difícil? É mais difícil, mas eu te falar uma coisa. Não trabalhar dá. em São Paulo é muito mais fácil do que trabalhar no interior. É mesmo? Por quê? Eu acho que eu fui fazendo, primeiro assim, né, o círculo político que eu frequentava. Então, por exemplo, quando eu cheguei, a maioria do partido e os políticos não me conheciam, passaram a conhecer, e eu fiz uma amizade, consegui ter uma amizade, uma aproximação grande, por exemplo, com o Bruno Covas. Então, com o Bruno, a gente conversava muito, falava sobre direitos humanos, e eu achava bacana, porque assim, é a primeira vez que eu vi um político falar de apoio aos direitos humanos. Então, isso abria portas. Porque, por exemplo, quando foi criado o último cargo agora, que é a secretária executiva de Junta de Promoção de Igualdade Racial, nossa, foi um atropelo no movimento negro. Todo mundo se jogando, que queria ser. Isso na Prefeitura de São Paulo? Na Prefeitura de São Paulo. Por quê? Foi criado o cargo porque o PT tinha a Secretaria de Igualdade Racial. O PSDB ganhou e tirou. E aí houve uma cobrança, uma pressão grande em cima do Bruno Covas. Ele falou, vou criar essa Secretaria Executiva de Junta. E aí, assim, né, quando ele me convidou, eu levei um susto, falei, puxa vida, que bom, né? E ele esse cargo é ligado, se ela é adjunta, ela é ligada a qual secretaria? A Secretaria de Direitos Humanos. A Secretaria de Direitos Humanos. E na Prefeitura de São Paulo existe uma Secretaria de Direitos Humanos? Na Prefeitura de São Paulo existe uma Secretaria de Direitos Humanos, com todas as divisões, né? A coordenação LGBT, idoso, criança e adolescente, juventude, mulher, enfim. Tá tudo lá. Igualdade racial. E aí, de igualdade racial. E aí ele criou esse cargo, né? E me convidou. O que eu achei assim. E sabe, assim, por exemplo, eu trabalhei nas campanhas do Bruno, tudo, mas a gente nunca pedia nada em troca. Né? Gostava, simpatizava tal. E aí ele me convidou para esse cargo. E a gente conseguiu deixar um bom legado lá. Nós entramos, tinha um centro de referência de promoção de igualdade racial. Hoje tem 15. Inclusive, continuou depois da morte dele. Continuei, né? Depois da morte dele. Permaneci, fiquei 6 anos lá. Né? Ele morreu em 2021. Eu fiquei até 2025, comecei de 2025.
Então, assim, a minha entrada na política tem tudo a ver com o movimento negro. É por causa do movimento negro é que eu fui para a política partidária. Porque assim, eu não tinha ilusão. Sabe? A gente está olhando ali quais são as mulheres que ganham. É a mulher do prefeito, deputada. É a mulher do prefeito, é a fulana não sei das quantas. Então, você sabia que... E outra, nós temos uma questão séria na política, né? A questão do negro que não se elege. A questão da mulher que elege pouquíssimas mulheres. Que não vota em mulher. Não vota em mulheres. Se nós somos 51% da população. Era para ter 51%. E do eleitorado, né? Porque coincide nesse caso. Exato. E somos 13% dos políticos eleitos no país. Então, assim, né? 13% né? Depende, né? Vereador ainda chega a 16, 18. Mas no mais. Não, e quando chega na questão racial, então, nós temos muitos negros eleitos que correm da questão racial. Né? Tivemos lá no governo anterior a esse, né, ao anterior ao Lula, pessoas no governo querendo acabar com as cotas. Isso a gente tinha na Prefeitura de São Paulo também, um vereador negro tentando acabar com as cotas. Né? E querendo acabar com as referências. Né? E eu falei, mas como é que a gente consegue entender? Quantas pessoas, quantas não, né? São muitas. Mas como é que você lida com isso? Muitas pessoas você já conheceu que têm a pele preta, não vou nem falar dos pardos como eu, da pele mais clara, mas que visivelmente, né, você identifica com a pele preta, mas que não se reconhecem como parte de uma comunidade negra. Acham que isso não tem a ver com elas. E não só rejeitam, mas muitas vezes correm mesmo de qualquer discussão nessa área. Você já conheceu muita gente assim? Já conheço muita gente. Tento conversar com elas saem, né, se desvia do assunto. E como é que um movimento consegue captar a atenção? Eu não vou nem dizer conscientizar, como eu comecei o programa falando em consciência negra, né? Que é o dia 20 de novembro, é dia da consciência negra. É tão amplo esse termo, quando a gente vai pensar em o que é se conscientizar da negritude. Sim. Mas vamos individualizar. Como é que um movimento consegue captar a atenção dessas pessoas? Olha, primeiro que assim, dificilmente consegue captar a atenção. O que eu percebia, lidando com as pessoas, é que se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu me lembro de 2 moças chegarem me procurar no conselho. Elas estavam desesperadas, nervosas, chorando. Aí, o que foi? A questão da discriminação. Enrolou para falar, mas elas tinham a pele mais clarinha. Agora, o duro é quando você encontra uma pessoa do meu tom de pele e que nega essa negritude. Normalmente, essa pessoa vai se casar com uma pessoa mais clarinha, ou então empurra os filhos, né? Eu me lembro de um tenente-coronel negro, um homem muito bonito, enfim, com cargo e tal. Ele falava para mim, Elisa, isso não existe. Isso é da sua cabeça. Racismo? Isso é da sua cabeça. E teimávamos, tal, até que chegou a época dele ser promovido. Foi promovido? Não. Aí ele saiu gritando para o mundo. Que era racismo. A mulher, não sou contra, tanto meu genro, um dos meus genros é branco, né? Mas ele saía falando que não existe isso. A pessoa nega, acho que pelo sofrimento que ela passa a negar. Ela não quer que aquilo exista, que aquilo aconteça, não quer admitir, entendeu? E é sofrido? É dolorido? Mas está aí o racismo, gente. Infelizmente, é o que você falou, a gente liga a televisão, no colégio, né? É filho de ator, não sei das quantas lá, né? Eles são louros, adotaram 2 crianças negras. Deram uma visibilidade tremenda isso, né? Isso mas dá porque eles são artistas, né? Mas aqui em Barretos acontece, deixa eu até fazer uma parte, eu não tenho o nome deles, eu procurei, não achei. Queria parabenizar 2 policiais barretenses. Eles foram chamados por um caso. Agora é recente? Já faz 1 ano, por aí. Eles foram chamados para atender uma ocorrência onde uma senhora
alegou para eles, esse rapaz está batendo aqui na minha porta, esse negro e tal, ele tá querendo roubar e não sei o quê, falou um monte de coisa. E o moço, eu só vim entregar meu lanche. E ela, acho que ele confundiu o número das casas, ela não queria atender o rapaz. Aí o policial... E ela chamou a polícia para o entregador... Chamou a polícia. Para o entregador de lanche. Para o entregador de lanche, que ele estava querendo roubar a casa dela e o menino lá na porta. O que os policiais fizeram? Foram 2. Eles falaram, a senhora vai lá dentro, a senhora traz sua identidade, por favor. Ela foi lá, pegou a identidade, veio e falou, esteja presa. Pôs ela no camburão e levou para a delegacia. Olha que atitude correta. É só cumprir a lei, gente. É só cumprir a lei. O que eles fizeram? Fizeram o trabalho deles certinho. Foi lá, levou ela. Não tá falando que... Né? Aí as ofensas vêm, né? Vem. Eu não vou falar aqui porque todo mundo sabe. Todo mundo conhece uma ofensa. Sabe. E ao povo preto. É verdade. Todo mundo conhece uma ofensa. As ofensas e assim, né? É uma ferida, como eu falei, né? Cruel. Isso é muito doloroso. Hoje, felizmente, Luciana, fala-se muito no assunto. Sim. Imagina que em outras épocas, né? Minha época de grupo escolar, mesmo de ginásio, de colegial, de faculdade, não se falava nisso. Não era um assunto para ser falado. Mas mesmo a gente falando tanto, a impressão que eu tenho é que tem gente que, enquanto ninguém... É uma impressão minha, tá? Pode ser a loucura da minha cabeça, me corrija se eu estiver errado. Enquanto não havia tanta conversa, o movimento era muito restrito, como você diz, a ele mesmo, as reuniões entre quem sempre queria, mas nada acontecia, entre aspas, né? Era muito lento tudo acontecer. Enquanto a mídia não olhava isso, e a mídia só olhou isso porque é um poder de consumo muito grande. Só se fala em cabelo afro hoje porque ele movimenta bilhões, muito, né? Bilhões no mercado de cachos e cabelos crespos. Então a gente não pode ser tão ingênuo também de achar que não é por o poder econômico do povo preto também começou a ser enxergado, né? E aí, hoje, como se fala muito no assunto, parece que tem gente que, enquanto não se falava, estava bem ali, estava tudo bem, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado. E agora, como o povo preto começou a querer ascender e frequentar navios e frequentar aviões, tem muita gente mostrando um racismo que a gente nem conhecia. Tudo aquilo que estava guardado. Então, assim, seu vizinho de sala, seu tio que ia lá e frequentava os jantares de família, de repente se mostra uma pessoa extremamente racista. Hoje, eu vou te dar um exemplo. A gente tem lá na Secretaria de Direitos Humanos, na Promoção de Igualdade Racial, uma parceria com o MP. Então, por exemplo, se a pessoa é acusada de racismo, ela é chamada lá, ela vai passar por uma formação, ela é obrigada a prestar serviço num centro de referência da comunidade negra, por exemplo. E aí é muito engraçado. Um dia chegou um senhor lá, né, de olhar para ele também que ele é rico. Ele falou assim, eu sou da FEBRABAN, né? Eu sou amigo, começou a falar, os promotores negros, que ele era amigo. Sou amigo do fulano, ciclano. Eu não sei porquê, também a gente não procurava saber. Mas ele se sentiu constrangido. Eu fiz uma lista de livros para ele comprar. Além da lista de livros, ele tem que prestar serviço, uma vez por semana ou por mês, não sei como que está lá, num centro de referência da comunidade negra. Se ele é advogado, ele vai falar sobre direito, mas na questão racial. Então, assim, acho que a gente tenta sensibilizar. E aí ele fala, Elise, meu amigo! Virou amigo mesmo. Eu converso com ele numa boa, não vou tacar pedra nele. Mas ele vai cumprir tudo que tem que cumprir. Então, assim, é difícil. É muito difícil. Eu estou aqui conversando com você e estou pensando que é muito difícil. Inclusive, esse povo que chama isso de mimimi, né? Sim. Assistir o programa. Nós começamos o assunto, a pessoa já, ainda mais sendo internet, né, ela já saiu dali. Sim. Quem está nos assistindo, provavelmente, até agora, até esse momento, são os negros, ou as pessoas que têm muita identidade com essa luta. Sim, então, assim, um programa desse, você fala assim, eu vou levar a Elisa, porque a gente vai falar só para conscientizar.
Eu até duvido que a gente consiga furar a bolha. Sim. Mas a nossa bolha também precisa ser conscientizada, né? Mesmo Sim. quem às vezes está no movimento, mesmo quem às vezes conhece a causa, muitas vezes tem preconceito com quem acende um pouquinho. E você acendeu muito. Você sentiu isso? A gente sente, Você foi né? para São Paulo, você ocupou cargos importantes, você viajou muito, você esteve em Brasília discutindo de igual para igual com senadores, né, com ministros. Você sente que há um ressentimento, às vezes, da comunidade? Eu acho que assim, eu fico muito triste com uma divisão que existe dentro da própria comunidade. Então, por exemplo, às vezes eu quero ser próxima de alguém e tal, tudo. A pessoa já chega com dedos. E não é isso, gente. A gente está aí para lutar por uma causa só. A gente está aí para brigar, para ascender, para que os nossos, não só netos, bisnetos, sobrinhos, afilhados, conhecidos, consigam furar essa bolha. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei em Barretos e eu vi alguns vereadores negros. Se assumindo. Se assumindo. Vereadores negros sempre tivemos, Elisa. Não, sempre tivemos. Assumido, agora, que se assumem é que é o difícil. problema. Por exemplo, no caso do Rafael, Uhum. eu vejo ele super integrado. Então eu falei, puxa, que bacaninha, né? Eu lembro quando o Rafael ganhou pela primeira vez, eu mandei uma mensagem no dia da eleição lá, que anunciaram, e aí foram entrevistá-lo, eu mandei uma mensagem para ele, só não esquece que você é preto, filho de Adão Ribeiro. Até hoje ele me agradece com essa mensagem, né? Então, hoje tem um Tiagão que já entrou como causa negra. Sim, né? Posso até criticar... Ele entrou com a política de cotas. Posso até criticar a postura política, porque sou barretense e não concordo com tudo que eles fazem mesmo. Sim, mas também. só o fato deles estarem lá e se assumirem como representantes da comunidade já é um passo. No mínimo, passo já adiante. deve ser celebrado. Exatamente. E é isso, né? A gente tem que cada vez mais procurar incentivar essa garotada, a juventude, né? E eu falo, às vezes eu questiono o pessoal, falo assim, ser negro não é andar de bata colorida, turbante na cabeça, cantar rap, não é só isso. Tem isso e mais. Entendeu? Porque exatamente o que você está falando, essa diferença, esse preconceito existe um pouco com quem não está dentro daquela linha deles ali. Entendeu? Então é uma coisa a ser pensada, questionada, a ser falada, né? E eu preocupo muito com a juventude. Ver essa juventude, ver que rumo vai tomar, né? Ver aquele menino Kleber que veio aqui, maravilhoso. O Kleber é maravilhoso. Que menino, né? E inspirador. Humilde, muito humilde. Né? Eu apresentei falando, só pós-doutorado ele tem 10. Em 4 continentes, né? E tá aí, e senta com todo mundo que quiser sentar enquanto está em Barretos, conversa, não vai mudou. Nas comunidades, continua a mesma pessoa. Continua. Eu acho que assim, é isso que a gente quer, jovens como ele, por exemplo, que é um exemplo, né? E eu fiquei muito feliz também quando eu vi aqui secretária da Educação, foi uma menina negra, né? Uhum. Então está em Olímpia hoje. Ela é secretária da Educação em Olímpia hoje. Olha só! Foi exportado. Geninho viu o potencial e levou para lá. Que bacana, parabéns pro Geninho. Hoje a gente tem a Juliana na assistência social, né? A Juliana é minha prima. Juliana Adão. Que está fazendo seu papel. Então, assim, sempre é isso que é importante. Não tinha antes. Muitos e muitos anos não tinha um, né? E sempre aquela coisa assim, os que estão lá acham que nós somos donos aqui do poder, você tem que abaixar a cabeça e ouvir. Não, eu acho que... E a gente encontra parceiros também. Eu me lembro, uma pessoa que eu sempre cito o exemplo dele, é o Dr. Gilberto Colli. Quando a gente levou a questão da anemia falciforme para ele se interessou, abriu uma sala para atender os falcêmicos na época, tudo. Então, assim, a gente encontra parceiros também. E que? Brancos. Bem de vida, né? Um médico conceituadíssimo. Um dos médicos mais da cúpula do Hospital de Amor, né? Exatamente. Conviveu com o Dr. Paulo. Exato. E anemia falciforme, só para a gente falar, a gente está falando aqui para quem está nos ouvindo, e tem gente que não vai entender. É um tipo de anemia característica mais na população da negra. População negra, né? Isso.
raras as pessoas brancas que têm esse tipo de anemia, que é crônica. Exatamente. Hoje o Hospital das Clínicas tem um departamento que cuida disso. Os falcêmicos viviam até 18 anos, por aí. Hoje eu já conheço falcêmico com 43 anos. Então, aqui mesmo tem o OSNI. O OSNI já passou dos 40, já faz um tempinho, né? O OSNI, se não me engano, está namorando com 60 ali, por ali. Olha aí, tá. Então, assim, mas o que precisa? A atenção. Precisa o olhar, precisa ter política pública voltada para, né? Para esse segmento. Então, eu acho que assim, o trabalho é imenso. Trabalho Você, quando é que você entendeu que você estava sofrendo racismo? Quem te contou isso? Você era criança? Você lembra disso ou não? Contar ninguém contou, a gente sempre percebia. Era questão do cabelo, como a gente estava falando agora há pouco. Mas o que você ouvia? Que palavras eram essas? E é que você consegue reproduzir? Porque tem gente que não consegue nem reproduzir. Negrinha do cabelo bombril, tanto que dói. E tal. Esse era os de menos, né? E, assim... Chamar de cabelo bombril era o de menos. Era o de menos, até. Hoje eu acho que, assim, tem coisas muito pior. Eu acho muito pior você negar a oportunidade para uma pessoa. A pessoa está apta para um cargo e ela não poder assumir aquele cargo, de repente, porque ela é negra. Acho que isso aí é muito... Você está cortando a vida da pessoa. Então, eu acho isso muito pior que qualquer xingamento. Se bem que também os xingamentos, convenhamos, né? Não dá. Não dá para aceitar, não. E tem um outro ponto também. Mas você lembra de alguma coisa assim da tua infância que doeu muito? Ou até isso de tirarem sarro, né? Porque a gente chama de bullying, mas na época era uma tiração de sarro. Né? A gente não falava bullying. Bullying é um termo de 30 anos para cá. Eu não gosto nem das brincadeiras. Que às vezes tem colega que acha que está muito íntimo. Ou neguinha, ai, poema é você. Eu não aceito. Eu gosto de ser chamada pelo meu nome. Então, por exemplo, apelidos. E, assim, a gente sentia, por exemplo, na sala de aula, que o professor não está te considerando. Desculpe a falta de modéstia, mas eu era muito estudiosa. Então, eu entrava... Você passou em segundo lugar no concurso e os teus irmãos têm por que dizer que você era muito inteligente. Então, e aí, assim, a gente entrava na escola, no primeiro bimestre, as provas. Depois das provas, é claro que eu tirava nota boa. Eu estudava, então, aí o professor te enxergava. Porque antes ele não tinha... Isso eu sentia muito. Primeiro tem que provar competência, para depois me lembro, ser visibilizada. Eu tinha uns 10 anos... eu fiz, naquela época tinha religião, né? Tinha prova de religião. Eu fiz a prova de religião, tirei 10. O professor era um padre, eu não vou falar o nome dele, acho que até já morreu. E ele olhou e falou assim, você? Só o jeito que ele fez, precisa falar mais alguma coisa? Você? E essas dores, elas ficam na alma para o resto da vida? Ficam. Dói. Ixi, fica na alma, sim. E de vez em quando a gente revisita com o olhar hoje de um deputado ou mesmo de um porteiro que não sabe quem você é. Já acontecia. Né? Ia pelo banco visitar o cliente e tal. Por aqui. Eu falei, não, eu vou passar por aqui. É por aqui. Aqui, eu falei, mas eu não sou empregado desse prédio. Então, assim, e um porteiro negro, hein? O que é isso? E dói mais quando vem de alguém... hoje não, acho que eu fui cicatrizando e fui lidando tanto com isso que não me dói mais não. E você não baixa a cabeça hoje? Não. Eu falo na hora, né? De vez em quando eu brigo nos grupos de WhatsApp. Quando eu vejo, a pessoa pega, sabe o que ele sabe? Pega uma figura negra, né? Um homem negro, bêbado, todo caído, põe, você estava esperando por ele, é ele aqui, ó. Aí eu falo, escuta, que brincadeira mais sem graça é essa? Aí dá um quebra-pau, a pessoa. Eu não estou sendo racista, eu nem olhei que cor que era. Tá sendo. E aí eu tenho um discurso hoje que é não estou falando novidade, a Djamila fala isso há muito tempo, né? Nós sabemos hoje que todos os escritores falam muito isso, que é, eu sou racista. Quando uma pessoa vira para mim assim, eu não sou racista, eu falo, você é e eu sou. Porque eu fui criada dentro de uma estrutura muito racista. Então, é comum que até eu tenha que repensar
as minhas atitudes. Imagina você que é branco, privilegiado, que nunca passou por isso. Aí eu coloco o discurso. Porque se eu jogo para o outro, ele rejeita. Ele rejeita, não. Aí quando eu assumo, a pessoa fica me olhando. Às vezes funciona, tá? Não é sempre também que funciona. Eu costumo dizer que mimimi é a dor que não dói em você, dói lá no outro. É a dor que não dói em você, exatamente, né? Vai doer no outro. E é muito realmente complicado você explicar para uma pessoa que nunca passou. Vou te contar uma história básica, né? Eu sou casada com um homem branco hoje. Um branco, do olho verde e tal. E sempre foi pobre, sempre trabalhou, né, até de segurança. O Márcio trabalhou muitos anos de segurança em porta de boate, de evento, na própria Festa do Peão. Eu o conheci, inclusive, porque ele veio para Barretos para trabalhar na Festa do Peão e acabou ficando e tal. E sempre foi a shopping, a lojas de departamentos, em todos os lugares, de chinelo, camiseta suja, nunca teve problema com isso. Recentemente, ele pegou um amigo dele que estava lá em casa, ele de short, chinelo e camiseta. O amigo de calça jeans, sapato, tênis e camiseta. Os dois de boné. E foram numa loja de departamentos. Comprar uma coisa que eu pedi lá. Ele voltou querendo chamar a polícia. Ele queria chamar a polícia lá. Porque eles foram seguidos, a loja inteira. Isso é essa história. E ele parou, e ele falou assim, e é engraçado, né? Porque o Márcio viveu 45 anos sem entender isso. De repente, ele olhou para o amigo dele e falou assim, você é preto, rapaz. Aí o amigo dele falou assim, não, isso é normal. Ele falou, não pode ser normal. E ele ficou revoltadíssimo. O segurança seguindo, ele chamou o segurança, mandou chamar o gerente da loja, fez o escarcéu dentro da loja. E o amigo dele falava, Márcio, pelo amor de Deus, para. Márcio, isso é normal. O cara ou já assimilou, ou ele acha que não tem importância, eu não sei qual era. Então, é aquela história, né? Se eu levantar a cabeça, o preso sou eu. Se eu começar a gritar aqui no meio da loja, quem vai preso sou eu. Não é o segurança que está me seguindo. Era o ponto de vista do amigo dele. E ali ele falou, você não pode ser assim. Só que para o Márcio, que é branco, é mais fácil gritar, digamos assim. Pode gritar, e foi o dia que ele entendeu muito na pele. A gente tinha acabado de assistir filme do Lázaro Ramos também, né? Medida Provisória. E ele tinha já se chocado com o filme. Então, às vezes, mesmo estando do lado, eu faço discurso, eu converso, eu dou palestra, eu falo muito sobre o assunto dentro da porta da minha casa para dentro. Mas mesmo ouvindo o discurso, quando você sente na pele, é muito diferente. É muito. E ele sentiu as dores do amigo. É isso que é empatia, né? Dói muito mais. É muito diferente. Você vê que acontece numa loja de departamentos de filhas. Barretos. Não vou citar o nome da loja, obviamente. Aqui já conheço vários casos. Né? Mas porque foi um caso específico, mas não isolado. Né? Se isso aconteceu um caso, ele nunca é isolado. É isso que a gente precisa entender. Mas o moço não foi treinado. Então a empresa não tem política de treinamento dos seus colaboradores, funcionários, para que hajam com igualdade a todo mundo. Eu aproveitando contar um caso rapidinho. Uma loja temos tempo, não precisa ser rapidinho. de calçados que abriu aqui em Barretos há muitos anos. E aí chamaram, né, os vendedores, todos fizeram uma reunião e falou, a gente vai combinar umas coisas aqui. Quando eu falar 1, 2, 3, significa que é para prestar atenção naquele cliente. Tá? É um cliente ali em eminência de estar possivelmente roubando, etc, etc. Todo mundo concordou. Mas existe aquela coisa, né, na mesma família, eu tenho essa cor, o outro é mais clarinho. E a menina mais clarinha, vendedora da loja, entra o irmão dela. E aí eu falo, 1, 2, 3. Nossa, eu queria morrer. Mas pergunta se fizeram alguma coisa. Não, nem boletim de ocorrência, nada. Ela não queria perder o emprego. Ela não quer perder. É bem por aí. Não quer perder o emprego, não tem coragem, porque se é uma coisa que precisa ter para enfrentar o racismo é coragem. E tem uma outra coisa que tem nos ajudado muito, que é isso aqui, né? Isso aí filma. Quando você tem a imagem, ou pelo menos o áudio da situação, a coragem alimenta a coragem. Né? Eu falo muito isso no curso de oratória, né? Que o conhecimento alimenta a coragem. Sim. Nesse caso aqui, a informação, porque eu estou comprovando o que está acontecendo. Isso aqui é um aparelho que alimenta muito a coragem. Hoje a das internet pessoas, né? uma ferramenta essencial
no combate ao racismo, à homofobia, à violência contra a mulher. Em todos os casos, ela ajuda muito. Mas aí, voltando a falar ainda, né, da questão do preconceito, do racismo, é uma coisa que tá bem enraizada. E aí eu conversa, que eu acho bonitinho, às vezes que tem efeito, né? A amiga minha, ela... mas isso não existe, que não sei o quê. Eu, por exemplo, eu gosto muito de você. Existe, né? O filho dela foi adotou uma criança negra, por influência dela. Isso é bonito. Você percebia que sensibilizou alguém para entender que a questão vai muito além do que eu acho, do meu achismo, do que eu penso. Né? E tem também aqueles casos que a gente sabe, a pessoa está junto com você, é tua amiga, se diz tua amiga também, ela é racista, gente. E ela prova, ela dá uma escorregada e você percebe que ela é extremamente racista. Nas palavras. A palavra tem poder. Exatamente. O mimimi é a dor que dói em alguém. Então, Exato. por que não mudar o meu vocabulário se ele está atingindo alguém? Exato, exato. E as pessoas têm uma resistência gigante em mudar o vocabulário. Não, ela acha que está certa. O mundo está ficando chato. Porque, não posso chamar você de negão, você de neguinha, né? Não posso falar que seu cabelo é bombril, não posso nem pôr a mão. Agora eu não posso nem pôr a mão no cabelo de ninguém. No seu cabelo. Não pode. Não pode, simples assim. Não pode, é uma invasão da privacidade. Aliás, eu estava lendo um post esses dias, né? Vendo, porque também a internet tem nos ajudado muito, assim Sim. como expõe muito, né? Nos ajuda muito com a brincadeira, com o meme que traz a informação correta, né? Hoje nós temos milhares, milhões de perfis e sites dedicados a essa consciência. Porque quem é preto acaba ficando com preguiça de ficar ensinando o tempo todo. Aí, agora a gente pelo menos tem os... Eu não canso, não. Os perfis para dar para a pessoa. Fala, segue esse perfil aqui que você vai entender. E eu estava vendo num perfil esses dias, primeiro a história, tem até uma musiquinha, a menina até fez uma musiquinha falando, né, que eu não tenho culpa de ser preta e todo cabelo fica bom em mim. Então, eu aliso quando eu quero, eu deixo enrolado, eu faço trança, eu faço dread, eu faço o que for, porque fica bom em mim. Eu não tenho culpa de todo cabelo. E é bonitinho porque é autovalorização. Sim. Né? E tem uma outra agora que eu vi que nunca pergunte para uma mulher preta se aquele cabelo é dela. Porque se tá na cabeça dela, é dela. Ponto. Comprou e pagou. É lace, não interessa. Não te interessa. Se tá na cabeça dela... É dela. Nem se ela estiver pagando aluguel por dia na lace. Que até hoje tem isso, viu, gente? Hoje tem até isso, né? Graças a Deus. Né? Se eu quiser colocar... Não é peruca, é lace. Tem uma diferença básica. Vai pesquisar se você não sabe. Se eu quiser... alugar para ir numa festa, num casamento, eu posso alugar o traje, o sapato e a lace. Para ir com o visual que eu quiser. Exato, é a liberdade, né? E ainda a gente se apoia nos artistas para isso, né? Para nos representar e dizer, pode sim. Claro. Né? E as pessoas ficam conformadas, mas aquele cabelo não é dela, tá na cabeça dela, é dela. Adorei isso. A regra tá na cabeça da pessoa, é dela. Não Aliás, pergunte. Não tem que pôr a mão, tem que perguntar, tem que pegar, que mania, né? E essa menina pôs silicone e o peito está grande de uma hora para outra. Ela pôs o silicone aonde? No corpo dela? Então é dela. Não tem que perguntar. Aquele peito não é dela, é dela. Ela pôs no corpo dela, é dela. Né? E é um trabalho incansável. Como você disse, eu não canso. Eu de vez em quando confesso que eu canso. A gente fica entediado às vezes de viver, fala, mas outra vez, não, quantas vezes forem necessárias, né? A gente vai fazer formação. E quando você vai fazer formação? A gente ia fazer formação com a Polícia Civil. E já teve rapaz que falou, eu sou racista, eu tenho direito de ser racista. Por quê? Ele justificou? Não, ele falou que ele tem direito, ele não gosta de preto, isso aqui. Aí o chefe dele deu uma cortada, né? Porque eu falei, a gente vai virar um bate-boca, e não é essa a intenção. Ele achava que era um direito civil, como é o direito de votar em A ou B, ele tem o direito de ser racista. Ou antirracista. Ou antirracista, tá. Então, e aí assim... Como é que você argumenta? Não argumenta. Não, a gente falou para ele, olha, eu estou aqui para falar para uma maioria disposta a ouvir, disposta a ser sensibilizada, a entender que não dá para ver essas diferenças e que não dá para conviver num mundo dessa forma que você está falando. Com essa postura. Com
importante. Vai virar bate-boca? Que vira bate-boca. Sim. E não é essa a intenção. Aí você prejudica toda uma aula. Se você quiser sair da aula também, pode sair. Saiu. Não quer. Ué. Esse é o murro em ponta de faca, literalmente. Exatamente. Se você tem ali 90 que querem assistir e um que não quer, vai ele. Elisa, já teve vezes de você alguma vez ficou cansada a ponto de querer desistir, de ficar dando esses murros em ponta de faca? Não. Da questão racial, não. Eu coloquei isso como uma meta de vida, uma missão de vida. Né? Às vezes eu cansava dos embates com os próprios colegas, conferência, como é que fala? As pessoas contra, eu estou a favor, tal, tudo. Mas da questão racial, eu vou levar isso até o último dia da minha vida. Sempre trabalhando, lutando pela questão racial, acreditando que a gente pode fazer melhor. Acho que assim, muita coisa caminhou, muita coisa também ainda está, né? Hoje está, pelo menos está explícita, mas não está resolvida. Não está resolvida, você tem razão. Você tem 2 filhas adultas hoje, sim, né? Sim. 2 mulheres. 2 mulheres. Já casadas, profissionais, tendo sua vida. Uma artista, inclusive. As 2 artistas, né? Cada uma na sua área, mas uma artista explícita também, que canta. Né? A Heloísa hoje ganhou os palcos de São Paulo. Inclusive, esses dias eu fui num dos bares que ela canta muito. Que é na Avenida Paulista, o Blue Note, que é maravilhoso. O Blue Note. Você foi ela lá, canta né? lá. No show dela, né? Eu ainda não fui em show dela lá. Aquele lugar é um templo. É lindo. É um templo para música. Você ver agora ele está até com um problema na justiça, o Rosewood. O hotel que ela cantava também, nossa, né? Maravilhoso. Tangará. Ela cantou em palcos, ela canta, né? Em palcos maravilhosos. Canta. E tem a Helena, que também faz palco. Só que não cantando e sem falando, né? Na sua área de atuação. Sim, ela é mais para intelectual. Ela é uma mulher que estuda muito e é uma palestrante também. Sim, né? sim. Você vê que o mundo as enxerga diferente do que te enxergava? Enxerga. Eu acho que elas pegaram uma juventude melhor, um grupo, né, de pessoas com quem elas convivem bem melhor, né? Bem melhor do que eu peguei. Um mundo com mais gente acessível a entender essa questão de discriminação, a aceitar, a lutar junto. Independentemente de ser preto ou não. Não. Como você fala que você encontrou alento num governador branco. Exatamente. Né? Que é o Geraldo Alckmin. Super apoio. E assim, tenho um respeito, uma gratidão, porque assim, a pessoa precisa te ouvir. A gente que é ativista, hoje eu sou ativista, mas que já esteve em cargos públicos, o que a gente quer é ser ouvido. Eu quero chegar, sentar na frente do secretário X e ele me ouvir. Não é ele me rebater, como acontece muitas vezes, né? Mas ele ouvir, entender o que é que eu estou propondo. Entendeu? Que a maioria quer ouvir para discordar, né? Eu me lembro, eu esqueci o nome do doutor, na Secretaria de Saúde, e ele sempre chamava a gente para conversar, um senhorzinho e tal. Aí ele falou um dia assim, eu estou entendendo o que vocês estão querendo. Olha, eu sou médico, sou chefe aqui no hospital, não sei das quantas. Meu pai era médico, meu filho é médico-chefe da ala, tal. Vocês também querem isso. Eu sempre conheci vocês entrando pela porta do fundo da minha casa. Era o jardineiro, o motorista, a cozinheira, a arrumadeira, a lavadeira. Nunca concorri com nenhum de vocês. E agora eu estou entendendo o que vocês querem. Vocês querem disputar o nosso lugar também. Querem também estar aqui. E aí ele passou a ser um parceirão. Ele entendeu. Ele entendeu. A gente quer o privilégio que ele tem. Exatamente. Por que é um privilégio? Ser filho de um médico e ter um filho médico é um privilégio. Nossa, ser chefe de departamento. Agora, sempre que se fala do jovem negro, é o primeiro da família a frequentar a faculdade. Exato. O primeiro da família a conseguir a segunda faculdade. A gente vai acabar com isso, né? O primeiro... A gente cansou de ser primeiro. Não sai desse primeiro nunca? Então, eu acho isso bem a pensar mesmo. E hoje a gente tem uma quantidade de mulheres, as mulheres negras que estão mais se destacando. Em São Paulo, que tem de meninas negras com doutorado, com pós-graduação,
Não, Enfim. o ano passado eu passei, você sabe que eu te convidei, eu passei por uma experiência maravilhosa. Que eu recebi um prêmio lá, no Conselho Estadual, né, da você me comunidade falou. negra. Aham. Você não pôde estar tal. E eu confesso que na hora a gente ficou lá na frente, os homenageados, né? E a minha família ficou lá atrás. Depois eu falei para Carol, eu confesso que eu fiquei até um pouco tímida, que não sou nada tímida, fiquei um pouco tímida, um pouco acanhada, na hora que começaram a ler os currículos das mulheres que ali estavam. E assim, doutorado, pós-doutorado, Exatamente. estudo científico há anos, sabe? E eu fiquei olhando aquilo e eu falei, gente, não tinha isso. A gente não tinha essa representação, a gente não se via sentados nas mesas de autoridades. Não, de jeito Eu nenhum. apresento mesa de autoridades há mais de 30 anos. Você nunca viu E eu pessoa sei do que eu negra, estou né? falando, né? Hoje eu vejo muitas mulheres sentadas, ainda poucas negras. Poucas negras. Ainda nós somos minoria na minoria. Sim. Mas a gente não via isso. Lá era um ambiente para a comunidade negra, então muitas mulheres negras representadas ali. Mas eu fiquei muito orgulhosa e ao mesmo tempo eu falei assim, acho que eu preciso estudar mais, acho que eu preciso Bom, eu também ter um já me currículo um pouco vi mais assim. robusto, né? Quando eu vejo o currículo, por exemplo, vejo aquela Sônia Guimarães, professora do ITA. E ela é super risonha, super simpática. Ela fala, o que eu sou discriminada? Os alunos não gostam de mim, não. Eu falei, como é que você dá aula? Ela falou, eles têm que me engolir. O Kleber falou, sentado nessa mesma cadeira, a mesma coisa. Tem aluno que não gosta de mim. Eu entro na sala de aula, o Kleber, né, que eu entrevistei, que dá aula na UNB, que é também conceituadíssimo. Ele falou, tem aluno que só de eu entrar na sala de aula já fala, não, eu vou ter que ter aula com esse professor. E eu cumpro o meu papel e ponto. Né? De fato. É bem por aí mesmo. Então, assim, a sociedade ainda tem uma dificuldade grande de entender, de aceitar a presença de pessoas negras em cargos. É aquilo que o doutor não... Nossa, fugiu o nome dele. Né, fala, eu sou médico, meu pai era médico, meu filho é médico, somos chefes disso. Nunca vi vocês, nunca me vi concorrendo com vocês. Falar que eu não gosto de vocês, eu gosto sim. Gosto, respeito, mas nunca vi. Então, aí ele entendeu a mensagem que a gente queria passar para ele, né? E valeu todo o esforço, em vários países, não vou falar em qualquer outro, porque eu não conheço tantos países assim, mas em vários países que você vai, também existe a entrada de serviço e também existe o elevador de serviço. Para quê? Se o apartamento está em obras, todo o material vai ser transportado pelo elevador de serviço. Se chega uma encomenda muito grande ou se há uma mudança, aquela mudança vai ser feita pelo elevador de serviço. Então, para que serve o elevador de serviço? Para trabalhar, para prestar um serviço àquele prédio. Não para diferenciar. No Brasil, é para diferenciar brancos de pretos. Ou pobres de ricos. É bem por aí. A música do Caetano Veloso muito bem diz, né? Que fala do massacre do Carandiru. Ela fala que os 211 presos 111, eram todos pretos. Ou quase pretos de tão pobres. Ou quase todos pretos de tão pobres. Então, no Brasil também tem isso, né? Os pardos pobres, por exemplo, são pretos. Os pardos ricos já corre, né? Já são brancos, né? São brancos. É impressionante como tem também essa escala financeira. Não, e outra, a população negra ainda tem muito que crescer. Você está falando em Carandiru. Até hoje, você vai nas prisões. Nossa, eu fui em Franco da Rocha, numa prisão masculina, olhei assim e falei, não acredito, tudo preto. E eles eram pardinhos. Aí a gente começou a falar da questão racial, tudo. Não somos negros, não. Eu falei, meu Deus, aqui está pior do que tudo. Mal sabem escrever, né? E tem todo esse... É a margem da margem mesmo. A margem da margem. Então, tem muita coisa a ser feita ainda, tem muita política pública a ser colocada em exercício, em prática. A gente viu recentemente que a gente tem que continuar brigando pelas cotas, porque quase tiram. Né? E tem, eu estou falando... Claro que a gente quer que a cota acabe. Eu quero que a cota acabe. Dia que tiver quando resolvido. Eu ver que a sociedade não precisa mais de cota. Não precisa mais, né? Eu quero ver esse dia também. Olha, a cota não é mais necessária. Tomara que não, né? Então, pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. As cotas em concurso público, a gente trabalha lá, nós montamos uma comissão, porque
pasme, por mais que a gente fala... Eu, antes de entrar lá, falei, isso não é possível, que a pessoa branca... Mas a pessoa é branca, não estou falando parda, não. Ela se inscreve como negra. E aí possível. Hã? E é possível. Não, comum. A gente tira, né? Porque aí tem a comissão. O concurso abre o edital, já fala, tal, tudo. A primeira coisa que vai fazer é passar na banca de aferição para verificar se ele realmente é negro. E aí, quando não é, para tirar, é um custo, mas tira. Elisa, você está falando dos teus cargos, tal. Até esse ano você veio ocupando o cargo na Prefeitura de São Paulo. Sim. Que você viu sendo criado, foi a primeira pessoa a ocupar. E agora você saiu, agora no começo do ano, 2025. Sim. E aí, o que a Elisa vai fazer agora? Você fala assim, não, eu vou continuar sendo uma militante. Não, primeiro assim, falei que eu vou dar um tempinho, cuidar da minha saúde, que está um pouco debilitada. Você já passou por um infarto, né? A gente 3. tem que lembrar. Foram 3 no final das contas? Eu lembro do primeiro, então. 3, tive o último em 2022, agora coloquei sapena. Então, assim, eu preciso cuidar da minha saúde, né? Eu tenho 71, estou fazendo aí por esses dias. E você que quis falar a tua idade. Eu não tenho problema com idade, não. E aí eu preciso cuidar da saúde, porque também não adianta nada você estar cuidando, né? Então, do outro e não de si. Mas a minha intenção é continuar. Eu tenho convite para palestras, né? Vai ter um curso em Sorocaba, estou convidada para palestrar lá. Tem a maçonaria de homens negros em São Paulo, já me convidou. Então, por enquanto, eu vou nas palestras, tal, tudo. Mas vamos ver até onde eu aguento. É bom também você não ter que bater ponto, acordar cedo, né? Passou a vida desde 10 anos acordando de manhãzinha, Você começou a trabalhar com muito cedo? Eu comecei a trabalhar cedo, mas eu falo assim, com 10 anos, eu já estava fazendo o que hoje seria, não sei se hoje ainda seria quinta série, mas era a primeira série. De manhã, né? Trabalhar oficialmente com 18, mas sem ser oficialmente com 13. Você se aposentou e não curtiu essa aposentadoria, não, né? Você não sei o gosto ainda da aposentadoria. Agora que eu vou tirando uns dias, Esses né, tal. 4 últimos meses foram tranquilos? Foram. Mas assim, eu sinto muita falta, viu, de não ter um compromisso. Né? Por exemplo, agora vai ter a conferência, eu estou me segurando. Falei, não, deixa quem estiver lá tocar, né, a vez deles, fazerem do jeito deles. Aí você vai na conferência? Vou. Aí eu participo. Como convidada, inclusive. Como convidada. Às vezes tem inauguração de centro de referência, a secretária atual me convida, vou. Você falou da saúde, que é importante, e é uma questão de autoestima também, né? Também. Até mesmo cuidar. A gente fala muito, quando a gente fala de autoestima da mulher preta, a gente fala muito sobre se arrumar, sobre assumir seu cabelo, sobre maquiagem, que agora, finalmente, tem linhas e linhas de maquiagem e tal. Mas a gente não pensa muito que há também a história da saúde da mulher preta, que é diferente. Muito. A saúde da mulher negra é um capítulo à parte, né? A gente tem questões, por exemplo, né? Eu já falei da anemia falciforme, que é em homem e mulher, mas a mulher negra, ela tem problema de mioma, né? Esse sangramento, muito mais incidente do que em mulher não negra, né? A questão dela começar a trabalhar muito cedo, a pressão que ela sofre. Então, tudo isso interfere. É normal que mulher negra, homem negro também, tenha hipertensão, tenha diabetes, são doenças frequentes. O câncer de próstata é muito frequente no homem negro também. Então, assim, a mulher negra tem que ter um cuidado especial com a saúde dela. Isso também é se amar, isso também é autoestima. Total, né? Precisa ter. Hoje, São Paulo, aqui, não sei se tem. Os centros de referência cuidam de saúde da mulher negra. Hoje se fala muito, inclusive, em violência com as parturientes. Obstétrica? A violência obstétrica na mulher negra é uma incidência, Nossa, se não me engano, mais de 20 vezes maior. Com certeza. Né? E assim, olha o que a gente ouve nos seminários. O médico falar para a parturiente negra, tá chorando agora, tá reclamando? Na hora de fazer, você não gostou? Olha, o abuso, o desrespeito. Aí é uma violência mesmo. Aí é uma violência. Grande. Eu quase
não nasci. Ou assim, né? Eu passei da hora de nascer dentro da barriga da minha mãe. E eu tenho certeza que foi porque ela era preta. Porque a enfermeira falava assim, não, essa dor é normal, aguenta mais um pouco. Tem essa esse dor mito. é normal, aguenta. O mito quando de que aí teve que ser cesariana, a minha mãe entrou em eclâmpsia. Meu Deus. Ela falou que ela ficou abandonada, né? Durante um bom tempo ali na recepção da Santa Casa de Barretos, inclusive. E não era uma coisa assim, lá no Cafundó. Não, na Santa Casa de Barretos, que já era um hospital regional Referência, né? E que, quando eu fui tirada da minha mãe por uma cesariana, eu já estava completamente roxa, entrando em anótese. Que já. isso? Por ter passado do tempo pelo atendimento ali da porta, das primeiras enfermeiras não terem acreditado que uma mulher preta estava com dor. Sim, sentindo dor. Não, outra coisa. A quantidade que se dá de anestesia na mulher negra, muito menor, porque nós temos um mito de que somos fortes, aguenta. É isso é dessa forma que a minha mãe foi tratada. Aguenta mais um pouco. E ela via que mulheres passavam na frente dela. Olha que absurdo. Quer dizer, isso não é ficção, não, é uma coisa que verdade, aconteceu. É verdade. Né? Então, tem muita diferença ainda, né? Nessa questão de tratamento, mulher negra, mulher não negra. Né? Campo para trabalhar você tem também, né? Tem muito. Né? E as coisas assim que eu acho interessante descobrir. Outro dia eu comecei a ler um livro, então não comecei ainda, tem 1000 páginas, né? Que chama Um Defeito de Cor. Então todo mundo falando desse livro, eu vou ter que ler. Tem que eu ler. fui num almoço esses dias, aí na casa da Cici Cavai, todo mundo falando desse livro, que esse livro é um verdadeiro aprendizado. Então, e ele, né, ali, a pessoa negra, para poder ter um cargo administrativo, isso em épocas passadas, ela tinha que mandar uma carta ali para o rei, para alguém desse nível, pedindo dispensa da cor. Ela se colocava eu sou isso, sou eficiente, tal, e abro mão, não se colocava a cor dela. Meu Deus. Quer dizer, olha quanta coisa a gente tem. Por isso que eu falo, a implantação da lei, que eu brinco o ensino da história da África, é uma pena que ainda não pegou. Não pegou. A gente fala que tem leis que pegam, tem leis que não pegam. Né? Está difícil de pegar, mas é uma coisa assim, olha as coisas que se descobrem. E a gente entende porque não pegou, porque não havia material nenhum, está tudo sendo criado agora, né, praticamente. Nós estamos falando de um processo histórico. Sim. Que de 20 anos para cá está mudando, quando a gente fala em literatura, de fato, e há essa dificuldade, né, de produção para chegar na escola. Mas hoje já tem bastante produção literária negra. Livros infantis bons. Exatamente. Tem aí o Kleber, né? Nosso Kleber aqui que está em Brasília. Que está disputando o Prêmio Jabuti. Deve sair o resultado por esses dias. Está indicado para o Prêmio Jabuti. 3 categorias ele está disputando. Só. Tem o Dr. Hélio Silva Júnior, que escreveu inúmeros livros. O Hélio Santos, professor Hélio Santos, o fundador Uma do referência. Conselho. Cida Bento, Sueli Carneiro. Quer dizer, dá para contar na mão, ainda não tem. Tanto, não, tem até o Lázaro Ramos, que escreveu livros infantis baseados nas filhas. Né? Então, tem essa moça, Ana Maria, né, que escreveu Um Defeito de Cor. Então, virou até enredo de escola de samba, né? Exato. Foi um livro importante. Vou te dar um presente. Você está morando em Barretos e em São Paulo? Eu estou morando em São Paulo. Não, estou lá e cá. Lá e cá. Fico 15 dias aqui. Aliás, você não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa que eu entrevisto que tem casa em 2 lugares, tá? Em 2 cidades diferentes. Parece-me que é uma tendência, inclusive. Vou te dar para você levar para você. Aqui a Isabel mora também, né, a tua irmã? Para você ter mais facilidade. Eu sei que você, assim como eu, não gosta de serviço de casa. Não. Gosta de ver a casa limpa. Eu gosto. Exige. Que eu pago para ver limpa. Você é muito chata, inclusive, com essas coisas de limpeza, né? Também. Mas não gosta de limpeza. Eu odeio. Não, eu não levo jeito. Sou dona de casa e não é DNA. Não nasce, forte. Viu, com as mulheres, isso não, tá? Não. Mas são produtos exatamente para facilitar esse trabalho que tem que ser feito. Opa! Então, legal. vou te dar produtos Multishine, depois tem até essa colinha ali para eu te dar, porque Multishine é uma marca que me patrocina. É uma marca que eu admiro muito.
E não adianta, Elisa, a gente não consegue falar com admiração de um patrocinador. Eu não consigo, se eu não admirar. E eu admiro muito, porque o laboratório, a fábrica é em Barretos. Hoje vende para o Brasil inteiro, até pela internet, até para fora do Brasil. Mas a fábrica é em Barretos. O Ronaldo, que é o fundador, não é barretense, mas se considera barretense e leva o nome, né, feito em Barretos, para todos esses lugares, com alta tecnologia. Ele investe muito no laboratório em tecnologia, com produtos muitas vezes matéria-prima importada e manipulada aqui pela fábrica da Multishine, porque ele faz questão de produtos que tenham muita eficiência, como esse flotador aí, que é maravilhoso. Esses dias eu estou devendo, inclusive, um flotador para uma menina que está lá no grupo da comunidade negra, que ela falou que ela limpou a parede que escorreu chuva e ela não precisou pintar a parede de novo, porque ela limpou com o flotador, que é maravilhoso. Porque ele investe em tecnologia de mínimo esforço para ter melhor resultado e que não agrida o ambiente. Quanto os concorrentes. Muito bom, muito obrigada. Então, vou te dar a Multishine, que é meu patrocinador. Nós estamos aqui no condomínio Scarpellini, né? Sim. Que é um coworking também, além do escritório da Arani, que é a L Advocacia. A gente tem nesse prédio lindo, de frente à região dos Lagos, um coworking todo estruturado, com toda assim, a comodidade e beleza de móveis, como você está vendo, bonitos, de qualidade, para que as pessoas possam trabalhar, ou quando você estiver em Barretos e quiser um sossego para trabalhar, você pode vir para cá, alugar por hora, por dia, por semana, por temporada, né? Tem empresa que aluga, faz um contrato de usar toda terça-feira o ano inteiro, para cai o custo bastante quando tem um contrato longo, né? Como boa advogada, a Arani sabe negociar essas coisas. E em Barretos, que é a sua cidade, que é uma cidade que a gente tem tanto orgulho, né? Opa, muito. Você leva o nome de Barretos com muito orgulho para fora. Muito. Onde eu vou, em todas as palestras, seminários, eu faço questão de dizer que eu sou de Barretos. E você nunca deixou de ter um endereço aqui? Não, tem endereço. A minha correspondência é aqui. Eu compro sapato e roupa em Barretos. É mesmo? É mesmo. Porque assim, primeiro que se eu for sair, eu vou comprar em shopping, não tem tempo, eu também não tenho muita paciência, não. Segundo, que eu acho que a gente tem que prestigiar a terra da gente, né? E aqui tem boas lojas, a gente é muito bem atendido. Eu trouxe a Arlete aqui esses dias, eu sei que você é cliente dela. Eu trouxe a Arlete aqui esses dias, eu sei que você é cliente dela até hoje, né? Há muitos anos, né? É uma mulher que te admira muito também, Arlete. Sempre torceu muito por você, né? Legal, gosto muito dela. E tem também. esses vínculos, né, que a gente não quer desfazer. Não tem como. É aqui que eu comecei. Bom, aqui eu nasci, casei, né? Construí a minha vida, trabalhei, aposentei, então é Barretos. E eu quero que você passe mais tempo aqui. Tomara que você passe mais tempo aqui nessa tua nova fase de vida. Sim, eu pretendo. Você é uma pessoa que nos representa muito bem fora de Barretos. Obrigado. Porque aquilo que te disseram lá atrás é verdade. Quando falaram assim, nossa, mas você é tão séria, a Elisa é tão séria, né? Apesar de ser negra, e esperam isso do comportamento da mulher negra, né? Ser escandalosa, barraqueira, e você não. Você sempre foi muito séria, muito contida e muito do diálogo. Sim. Você sempre olhou os dois lados da questão. 3 ou 4, se assim a questão tiver. E sempre quis sentar todo mundo na mesa para conversar sobre aquilo, sem perder as suas convicções, que são muito firmes. Quem assistiu a entrevista até agora entendeu isso. Então é sempre muito bom ter você em Barretos. Eu tenho esse podcast, chama Pode Aplaudir, por isso. Porque a gente quer contar histórias de pessoas que são referência, e você é uma referência. Você tem uma história de vida que merece aplauso. Muito obrigada. Muito obrigada a você, muito obrigada pela nossa amizade. Para quem não sabe, eu vou contar, a Elisa foi minha fiadora de eu morar de aluguel na minha casa durante 16 anos. Nem lembrava. 16. Ou seja, eu também sou uma boa inquilina, né? Porque a mulher foi minha fiadora durante 16 anos. Então, existe uma relação também de confiança minha de gratidão muito grande. Obrigada. Tá? Mas não é por isso que eu te trouxe, não. É pela sua história. Eu sei. Siga a gente. Nos siga no
No Instagram é pod.aplaudir. E a gente também está aqui no canal do YouTube. Então, se você assistiu essa entrevista até agora, custa nada se inscrever no canal, ativar o sininho, porque eu tenho certeza que toda vez que eu tiver uma história como essa da Elisa para contar, você vai ser avisado, você vai ser avisada e vai poder assistir e entender que o mundo é muito diverso. Ele vai muito além de cor de pele, ele vai muito além de orientação sexual, ele vai muito além de escolhas religiosas. O mundo é muito diverso. E quanto mais histórias a gente ouve, mais a gente entende isso, não é? Com certeza. Ter tolerância, fazer inclusão. Exatamente. É muito isso, é ouvir histórias. Luciana, eu te agradeço imensamente, né? A gente tem uma amizade longa, duradoura, né? Para mim é uma honra estar sempre falando com você, mulher inteligente, para frente, que está sempre inovando, né? Desejo muito sucesso para você e fico feliz de estar aqui no Pode Aplaudir. A felicidade é nossa também, tá? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Viu, tá?